Em comunhão com a Igreja Celeste, somos reunidos pelo Espírito em torno do Cordeiro imolado, que vive hoje e para sempre. A liturgia deste terceiro domingo do tempo pascal nos recorda que a comunidade cristã tem por missão testemunhar e concretizar o projeto libertador que Jesus iniciou e que Jesus, vivo e ressuscitado, acompanhará sempre a sua igreja em missão, vivificando-a com a sua presença e orientando-a com a sua palavra, que nos traz o relato da aparição do ressuscitado na margem do lago, em que os discípulos estiveram a labutar a noite toda, sem pescar nada. É bom salientar que, segundo os estudiosos, o capítulo 21 do Evangelho de São João é um acréscimo posterior, e não podemos tomar este texto e outros também como uma crônica jornalística. O autor, ele quer informar sobre a experiência que os apóstolos fizeram do ressuscitado. O texto de hoje é claramente dividido em duas partes: a pesca abundante e a missão de Pedro. O tempo pascal é o tempo da igreja, e o tempo da igreja é o tempo pascal. É esta realidade que a liturgia proclama, ilustra e celebra. Tempo pascal da igreja é o da missão, sempre laboriosa e frequentemente ingrata. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 27 a 41, nos apresenta o testemunho que a comunidade de Jerusalém dá de Jesus ressuscitado. Embora o mundo se oponha ao projeto libertador de Jesus testemunhado pelos discípulos, o cristão deve antes obedecer a Deus do que aos homens. E qual a nossa atitude em concreto diante daqueles que assassinam a proposta de Jesus e que constrói um mundo de onde a lógica de Deus está ausente? É de medo, de fraqueza, de submissão, ou é de denúncia firme, corajosa, desassombrada? Para nós, o que é mais importante, obedecer a Deus ou aos homens? O Salmo 29 e o Salmo 30, eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. A segunda leitura do livro do Apocalipse apresenta Jesus, o Cordeiro imolado, que venceu a morte e trouxe aos homens e mulheres a libertação definitiva. Em contexto litúrgico, o autor coloca a criação inteira a manifestar diante do Cordeiro, vitorioso, a sua alegria e o seu louvor. Como o profeta Daniel 7, 10 a 12, a grandiosa liturgia aqui terá ao centro o Cristo Jesus, o verdadeiro Cordeiro imolado, um amém solene cujo eco se repete sem fim, dá a esta festa e a esta apoteose de Cristo glorificado à direita do Pai uma ressonância cósmica. O Evangelho de São João, capítulo 21, versículos de 1 a 19, na terceira aparição do ressuscitado, apresenta os discípulos em missão, continuando o projeto libertador de Jesus, mas avisa que a ação dos discípulos só será coroada de êxito se eles souberem reconhecer o ressuscitado junto deles e se deixarem guiar pela sua palavra. A vida retomou o seu ritmo para os apóstolos, reencontram a sua profissão, o seu barco e as redes, mesmo se a vida já não é como antes. Viram o ressuscitado. Ele apareceu-lhes. Reconheceram-no, o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Mas a passagem do ver ao reconhecer não é evidente. João, já diante do túmulo vazio, viu e acreditou. É necessário o seu ato de fé proclamado: é o Senhor, para que Pedro se lance à água para a pesca. Encontramos a espontaneidade tão humana de Pedro e, ao mesmo tempo, a sua espontaneidade de fiel, de crente. Os discípulos fazem nesse dia a experiência da prodigalidade do amor de Deus. Não conseguem arrastar as redes, dada a quantidade de peixe.
Fazem também a experiência da universalidade da salvação. Havia 153 grandes peixes, número que evoca, segundo São Jerônimo, todas as espécies de peixes enumerados naquela época. É então, graças a um sinal, que os discípulos reconhecem o ressuscitado. Jesus Cristo não tem mais necessidade de dizer quem Ele é. Eles sabem que Ele é o Senhor. Por fim, conversando com um grupo de crianças, sonhei que era a mim que Jesus perguntava: Ravi, filho de Rivane, tu amas o teu Senhor? E eu respondi: claro que sim, tu sabes que eu te amo. E se estiveres fisicamente incapacitado, ainda assim amarás o teu Deus? Olhei para mim, vi as minhas mãos, os meus pés e todo o meu corpo e reparei em tantas coisas que assim seria incapaz de fazer e respondi: seria difícil, Senhor, mas mesmo assim te amaria. E Jesus continuou: se ficasse cego, continuavas a amar a minha criação? Pensando em tantas pessoas sem a visão que amam a Deus mais do que eu, respondi: não sei como, mas ainda assim não deixaria de te amar. E se fosse surdo, ouvirias na mesma a minha palavra? Compreendi logo que escutar não é meramente usar os ouvidos, mas sobretudo o coração. E declarei: seria difícil, mas o meu amor seria o mesmo. E se ficasse mudo, louvarias ainda o meu nome? Ainda que não pudesse cantar fisicamente, não deixaria de te louvar com toda a minha alma. E antes que me fizesse mais perguntas, antecipei-me: e tu, Senhor, apesar das minhas limitações, dúvidas ou negações, o teu amor será sempre sem limite? Mas nesse momento, acordei, encarei com o crucifixo da parede à minha frente e compreendi que Ele está sempre de braços abertos a cada um de nós. Saibamos, irmãos e irmãs, que crer é verdadeiramente uma história de amor do dia a dia. O diálogo final de Jesus com Pedro chama a atenção para uma dimensão essencial do discipulado. Seguir o Mestre é amá-lo muito e, portanto, ser capaz de, como ele, percorrer o caminho do amor total e da doação da vida. O amor é o que nos identifica como cristãos. Tenham todos um santo e abençoado domingo.